noite. Hoje o calendário marca 6 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo a este espaço onde falamos de política, mas política no feminino. Cá estão as nossas convidadas que eu posso apresentar para de seguida começarmos então as abordagens que se impõem em relação aos temas selecionados. Eu vou cumprimentar a doutora Euridice Xongolola, é médica e a nossa convidada residente. Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Hilda. Boa noite, Hilda. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, Angola. Boa noite na diáspora. Como está? Bem, muito bom. Está connosco também Carla Torrão, que é politóloga e nossa convidada residente. Boa noite, como está? Boa noite, Hilda. Boa noite, estas senhoras lindas do painel e boa noite, Angola. Canguimbo Ananás, escritora, nossa convidada. Seja bem-vinda, como está? Bem, muito obrigada. Uma boa noite também para si. Espero que esteja bem. Boa noite também às queridas colegas. Boa noite, Angola. Boa noite, os nossos irmãos e irmãs da diáspora. Espero que estejam bem, naturalmente, a ver o nosso programa e ter Angola no coração, que é muito importante. Doutora Maria Bulenvo, boa noite, também a politóloga e nossa convidada residente. Como está? Boa noite, Hilda. Boa noite, colegas. Uma boa noite extensiva a todos que nos acompanham. Muito bem, vamos então começar pelo primeiro tema desta noite aqui no Política no Feminino. O Presidente da República, João Lourenço, defendeu que o corredor de Lobito deve ser um motor impulsionador da atividade económica e gerador de empregos dignos, sobretudo para a juventude. O chefe de Estado fez este apelo quando discursava esta quinta-feira, 5 de fevereiro, na abertura da reunião inaugural de coordenação do corredor de Lobito. João Lourenço indicou como benefícios esperados famílias com rendimentos, novas oportunidades para as comunidades e economias mais resilientes. Durante a reunião, em que participaram membros dos governos dos 3 países que integram o corredor de Lobito, nomeadamente Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia, parceiros de desenvolvimento bilaterais e multilaterais, com destaque para o Banco Mundial, o Presidente da República frisou naquela altura que o sucesso do corredor de Lobito depende, acima de tudo, de um alinhamento estratégico claro e de uma coordenação eficaz em todos os intervenientes. Portanto, é sobre isso que comecemos agora. Doutora Xongolola, vou começar por si. Portanto, o Presidente da República, e pego efetivamente nesta deixa, quando ele fala sobre este alinhamento estratégico e claramente que os parceiros de desenvolvimento desempenham um papel preponderante não só na catalisação de investimentos, mas também a estrutura normativa e a garantia da sequência de um trabalho eficiente do corredor de Lobito. A pergunta que lhe faço é: como garantir efetivamente que os resultados sejam concretos? Bom, e bem disse o Presidente, porque não é só apenas olharmos como um corredor de Lobito em si, mas saber que o corredor de Lobito leva, portanto, uma comunicação através dos caminhos de ferro para a RDC, que é Katanga, e para a Zâmbia. Estes são os maiores intervenientes, porque também daí sai, portanto, aquilo que é esperado passar pelo corredor do Lobito, que são, portanto, os minerais e tudo mais. É importante realmente que haja paz nesta região. A RDC ainda vive em conflito. E que, sendo os 3 como se fosse um triângulo, e porque existem conflitos ainda geopolíticos nesta região, vai tardar um bocadinho este processo até que as partes todas não entrarem naquilo que eu digo a inércia, portanto, dos conflitos, ou seja, acabar, portanto, esses conflitos para que realmente o corredor do Lobito tenha o impacto que se espera que possa vir a dar. Que é este mesmo de melhorar as condições das famílias, de aumentar, portanto, a empregabilidade, existir de formas de aumentar emprego aos jovens, de ter, então, mas é necessário realmente que as partes estejam todas alinhadas, não é? Porque não se vai falar em corredores de Lobito quando as outras influentes, que é a RDC, a principal,
né? E Angola aí realmente esteve bem, tanto porque a nível regional é uma grande valia ter este corredor do Lobito, porque vai trazer, é como se fosse um Uber logístico, né? Vai trazer, portanto, a nível regional a possibilidade de haver intercâmbio comercial, mas é preciso que as outras partes que estão envolvidas neste processo do corredor do Lobito estejam em paz, porque sem paz não se faz dizer, não há desenvolvimento. Então eu penso que o alinhamento vem de nova conversação, porque tivemos uma há pouco que achamos que fosse realmente assim, mas ainda os conflitos internos dentro da nossa região continuam. Né? Zâmbia não tanto assim, mas é mesmo a RDC, que é realmente ali onde é o topo da cereja. É ali onde as pessoas estão interessadas. Nós temos uma rota mais curta e mais barata para que esses minérios saiam, e daí que é as vantagens que Angola começa, então, poderia começar a ter, através deste corredor do Lobito, mas olhando assim na perspectiva de que a RDC termine realmente com as hostilidades aí no leste do Congo, vai precisar realmente, se Trump já lá esteve, não sei quem tem que fazer essa mediação agora, não sei. Eu acho que se está invocando até pelos espíritos e os santos mais altíssimos, né? Então eu acho que sim, é possível sim, mas se realmente esse alinhamento vir a ser algo concreto, não é? Para que realmente possamos ter aquilo que nós queremos como impacto do corredor do Lobito e ter essas transformações todas do ponto de vista social, econômico e ambiental. É aquilo que se quer que o corredor do Lobito traga. Então, nós ainda, como somos muito bem pacíficos e estamos na expectativa, realmente, porque muitas das coisas não dependem só do presidente da União Africana, porque assim já seria, porque a batalha que se tem travado na conversação diplomática com o Congo, isso já vem desde que o presidente da República é presidente de Angola. E agora, nessas vestes de presidente da União Africana, também já esteve no último acordo que se fez nos Estados Unidos, quer dizer, que certamente também quebra um bocadinho o desejo realmente deste alinhamento, né? Porque parece que é algo que premeditado, que não tem que ser. Então, mas nós estamos aqui resilientes, porque sim tem que ser, porque é uma mais-valia para a região africana. Aguardar um cenário diferente. E então vamos aguardar este cenário que mude um bocadinho e que as pessoas tenham consciência que realmente isso é beneficioso para todos nós. Muito bem. Carla, o Presidente da República falou também sobre reformas estruturantes, principalmente para o sistema normativo. Olhando para o sistema jurídico de Angola, acredita que o corredor do Lobito poderá trazer aqui algumas reformas para que sejam atrativas aos investidores? Sim, Hilda, não tem como. Não tem como. A intenção é esta, que o próprio corredor do Lobito vem aqui trazer transformações em vários setores e essa questão do setor normativo não Ainda deixa... temos um sistema jurídico desafiante? Em parte sim, como todo mundo, o sistema jurídico não é estático, ele vai desenvolvendo consoante a dinâmica da própria desenvoltura do país. E nós, Angola, estamos a crescer em vários aspectos e nesse vai. Hoje até já há uma abertura muito grande, penso que em termos de abertura de empresa, Constituição, comércio e tudo mais, já há uma abrangência, porque já existe aí os Simplifica 1, os 12, o 3, e este Simplifica já tem esta particularidade de acolher este processo e estamos a olhar, a Chumolola disse muito bem sobre o processo da importância que o corredor vai trazer aqui a nível regional. Não é? São 3 países com políticas e normativos diferentes e distintos. Tem esta questão da instabilidade regional, a própria instabilidade do país mais próximo aqui, que é o próprio Congo. E haverá, com certeza, essa necessidade de Angola proteger-se e proteger as formas de acesso deste comércio. E há aqui uma questão que se me permite, que também há essa facilidade agora dos vistos, não é verdade, turismo. Empresários há que naturalmente queiram vir também para fazer um levantamento, um passeio e ter essa oportunidade. Sim. Do ponto de vista jurídico também aí já temos um grande benefício, podemos assim dizer, que é muito importante e aí também, digamos assim, poder atrair
venho para passear, mas também fazer o levantamento na questão dos seus interesses, não é? E é bem-vindo todos aqueles que querem cá vir para poder, naturalmente, ser parceiro, investir e contribuir, naturalmente, para o desenvolvimento do nosso país. E daí acredito que o próprio corredor em si vem aqui dar uma nova dinâmica à África. Eu acredito que nos últimos tempos, na sua conclusão, vai ser com certeza um impulsionador para a própria economia da África Central. Então, tanto para Angola como para a Zâmbia e para o Congo será bem-vindo. E quando fala de impulsionador da economia, a pergunta que faço, e Canguim Maranás gostava que falasse sobre isso, como evitar que os ganhos, principalmente a nível do corredor do Lobito, os ganhos económicos, fiquem concentrados apenas nas grandes empresas? O Presidente falou da satisfação das famílias, então olhando para aqueles que são os últimos, não é? Que são as famílias, principalmente também agentes económicos, como garantir que esta concentração não fique só nas grandes empresas? Olha, Hilda Belém, eu agora vou até a doutora Maria, porque nós ao longo do tempo já temos estado aqui a falar sobre essa questão das macroempresas, não é? Que são sempre prioritárias e as pequenas também, por vezes, ficam atrás. Mas nós temos é que olhar que o desenvolvimento, é verdade, são com aquelas pessoas que têm um potencial, ou digamos assim, boa saúde, um capital circulante, e aquelas também, as grandes empresas devem potenciar essas pequenas, porque falou-se aqui muito bem, não é? As colegas, a questão da empregabilidade. Afinal de contas, todos nós precisamos do pão nosso cada dia. Então, o Presidente está preocupado e essa é uma oportunidade que nós temos que olhar sem um ego de que todos nós necessitamos e todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, também crescermos. Então, eu pude estar atenta, não é? Todo esse processo do encontro que o Presidente teve com demais, digamos assim, responsáveis, e o que me chamou muita atenção foi o Ministro Batista da Energia e Águas, claro, que é a condição também sine qua non para o desenvolvimento, não é? Porque a energia é que vai fazer com que as grandes empresas, as indústrias, elas possam funcionar. Outra questão também que eu, na verdade, fiquei feliz é esse potencial do ponto de vista de financiamento também. Quer dizer, nós precisamos sim de indústrias transformadoras, é importante. E quando nós falamos dos cereais, estamos a falar de milho não só, e aí vou também o trigo, não é? E por que não nós pensarmos também já Angola nos derivados? Nós pensamos, não é? Então a indústria, não é? Transformadora. Certo. Pensamos e aí, digamos que teremos a oportunidade também de exportar, é um ganho para nós e, digamos assim, a elevação do nosso PIB. Há um esforço enorme. Eu pude observar e a fala do Presidente da República com muita segurança e com a responsabilidade que tem enquanto Presidente da União Africana, não é? Então, está a impulsionar também outros líderes no sentido de que nós, enquanto África, temos potencial, temos valências, temos pessoas com muita capacidade e eu gostava que, e quando nós falamos de pequenas empresas, também potenciar do ponto de vista da formação também esses jovens. Nós estamos a falar de jovens que é a maior densidade populacional, que o país tem 22 milhões, se não estou equivocada. Então penso que haja boa vontade. Nós vimos a vontade do chefe de Estado, então todos os colaboradores têm que estar no mesmo diapasão. Vamos juntos para resolver os problemas que nós temos, porque aquilo que é o mais importante é resolver o problema do povo. Então, pensamos nós que o desenvolvimento do corredor do Lobito é para a satisfação grandemente de toda a população angolana e não só todos aqueles que vivem em Angola e que queiram naturalmente contribuir para o bem-estar do povo angolano. Doutora Maria, portanto, o corredor do Lobito como uma oportunidade para impulsionar a industrialização e não só a exportação de matérias-primas e também, claramente, o ganho que terá não só as grandes empresas. Bom, é verdade. A doutora Canguimbo acabou de dizer aqui, falar como muito, mas é simplesmente para fazer uma pincelada daquilo que as colegas acabaram de dizer. Na verdade, todas invocaram uma questão. Temos aqui a questão da região,
onde um dos países, porque é os 3 países regionais, onde precisam primeiramente desenvolver a área infraestrutura, quer nacional como regional, onde todos nós podemos aglutinar num só. Falar aqui das grandes empresas, não podemos descortinar ou deixar de falar das pequenas, porque só se tornamos grandes quando temos os pequenos. E é necessário que a região crie políticas que possam proteger, já falamos disso várias vezes, as microempresas, mas olhando o foco, principalmente falando dos jovens, das senhoras. Porque hoje nós temos, normativamente, a nível da região, não só em Angola, que maioritariamente das famílias são suportadas por senhoras. Precisamos capacitá-las para quê? Para que essas possam impulsionar as suas pequenas empresas. Tem que haver políticas de proteção para essas pessoas diante das empresas, das grandes empresas. As grandes empresas não podem simplesmente desfavorecer. Até pode haver parceria dos Estados com as grandes empresas em formar as senhoras e os jovens para que esses possam criar as microempresas. É tudo uma parceria. Por quê? Precisamos criar desenvolvimento nacional e regional. Acima de tudo, sem discordar da questão dos conflitos. Os conflitos regionais que encontras na RDC afetam os países regionais, que é a Zâmbia e Angola, porque todos os refugiados que partem desses países vêm a fluir aqui. Mas se haver uma política onde a cotização de todos esses 3 países possam, tal como está a acontecer essas reuniões, precisam criar mecanismos, ferramentas para a proteção e desenvolvimento para essas regiões. Estão a vir novos estrangeiros. Por exemplo, chegou estrangeiro, quer desenvolver uma política aonde, aqui na área X, quantas mulheres tem, quantos jovens temos, quais são as empresas que ele tem. Tu vais trabalhar na produção de produto, mas já não pode ser o revendedor. O revendedor tem que ser esse e aquele e aquele. Não há condições. Qual é a distribuição? E o que é que tem que fazer? Uma contribuição. O seu 10%, qualquer produto, nós temos na lei, dos 10% da contribuição a cada região. O que é que você vai contribuir? Contribua na formação. Na formação de quem? Desses elementos, ou então do cidadão, ou da comunidade, onde ele vai desenvolver as suas empresas, ou vai desenvolver a sua habilidade, qualquer coisa que ele vai levar para aquela área, ou quer seja estrangeiro como nacional, devem, por acaso, criar política de proteção. Significa que são políticas protetivas para proteger quem? O cidadão na comunidade. Por que acontece? Acontece que algumas indústrias, ou que podem estar ali, e a indústria traz também, além do desenvolvimento, traz também uma certa destruição, por causa da poluição. Quem sofre são os mesmos dessa comunidade. Mas se haver uma potencialidade de formação, como é que eles devem proteger? Como é que deve estar? E a senhora e o jovem ter a possibilidade de desenvolver. Nós vamos ver as comunidades desenvolvidas e veremos também a região desenvolvida. Mas essas políticas não podem simplesmente estar de um lado, porque vai haver uma subcarga. Angola pode implementar algumas políticas, mas se o Congo Democrático e a Zâmbia não implementarem uma política, o que é que vai acontecer? Descarga. Então fica subcarregado. E as respostas que vêm são negativas. O que é que vai acontecer? Vamos ver que aquela política foi implementada, não supriu o efeito. Por quê? Porque há um desequilíbrio a nível... Essa questão do caminho de ferro precisa se tratar com um ânimo leve, precisa saber, há mais acordos, precisa haver responsabilização de todos os países que fazem parte da região. E o desenvolvimento vai ser melhor e vai ser equitativo para todos. Não sei se então, me fiz perceber. Sim, aí é que eu acho que... Só para terminar. Sim, aí é que eu acho que deveria existir políticas públicas muito fortes. Sim. E, além disso, a fiscalização dos processos sociais tem que estar ali, porque às vezes nós pensamos que é o Estado que vai dar o corredor, vai dar... Não, ali vai estar envolvido muito. Quando se fala Estado, somos todos nós. E quando nós dissemos que é a inclusão da mão de obra local, nós temos que ter legislação que proteja a mão de as obra comunidades, local, as localidades. Sim, a fiscalização ambiental, são processos que realmente... Exato. E é necessário que esta cooperação seja eficaz, porque senão vamos falar
falar do corredor, o corredor vai ficando de geração atrás de É um gerações, porque vazio. não há um alinhamento realmente com os países interessados para que a África realmente seja nossa. Nós até não queremos nem mais importar nada que é aqui, queremos fazer e mandar já a exportação lá para Potencializar fora. a Então, indústria. e é algo que a África necessita, sermos nós mesmos, termos as nossas produzir. coisas e as nossas marcas. E se Muito não bem. criarmos o mesmo mecanismo, quando chegarmos daqui a mais 50 anos, Portanto, as leis têm que vamos ser ver que não justas. Tem ganhamos que ser nada. execuíveis. E é sobre lei que Não vamos falar precisamos. agora. Vamos partir para o nosso segundo tema da noite. O Fórum Constitucional reforça o combate à violência sexual contra crianças e mulheres. Portanto, nós estamos a falar de uma atividade promovida pelo Tribunal Constitucional, que ocorreu na segunda-feira, e foi sobre direitos e garantias da jovem mulher e da criança africana no quadro das comemorações do 16º aniversário da promulgação da Constituição da República de Angola. No entanto, isso foi uma iniciativa que integrou o programa da Semana da Constituição e visou também a aprofundar o debate em torno das problemáticas que afetam segmentos particularmente vulneráveis da sociedade africana, além de uma abordagem estritamente jurídico-constitucional para incluir reflexões de natureza sociológica, institucional e política. Carla, olhando para esta questão, e dados indicam precisamente em 2024 que casos de violência doméstica no país tiveram assim uma incidência muito relevada. Só em 2024 foram aproximadamente 13.319 casos contra crianças, não é? Estamos a falar de casos de violência contra a mulher, contra crianças, isso em todo o país. A média era de 37 casos por dia e Luanda teve aí mais ou menos uma ocorrência muito elevada. Este fórum traz uma abordagem não só constitucional, mas também sociológica. No entanto, remetemos-nos à família, não é? À educação. O que é que sente que falta e quais os órgãos que deviam estar mais alinhados e trabalhar de forma estruturada para que não seja um problema que afeta tanto as famílias angolanas? Hilda, o fórum, primeiro é um bem-aja ao fórum. É um bem-aja ao fórum porque é mais do que hora de refletirmos família, refletirmos a violência e o Fórum Constitucional vem aqui demonstrar a valorização que a própria Constituição tem sobre os direitos fundamentais. E isso tem que ficar bem assente. Os direitos fundamentais devem ser respeitados. E esta violação dos direitos da mulher, a violência doméstica, a agressão sexual e outras, viola muito este direito. E a família é o alicerce da sociedade. A família é o pilar de uma sociedade sã. Se nós não tivermos uma família justa, uma família bem instruída, uma família bem valorizada, teremos uma sociedade desviada. Logo, o fórum é bem-vindo e é importante que todos os atores da sociedade, não só o Tribunal Constitucional, que todos, não só o Ministério da Família também, é o MASFAMO, que todos os atores da sociedade, políticos, sociedade civil, ativistas, os catedráticos, os doutores, que todos unam-se neste grande universo, nesta grande instituição que é a família, porque a família é das instituições mais valorizadas e mais antigas do mundo. E esta instituição deve ser protegida. Destes casos 37 por dia que aconteceu em 2024, nós sabemos que Luanda lidera estes casos de violência doméstica, de agressão sexual, e é importante que o próprio Tribunal Constitucional começou a refletir. Porque dali é onde tem que começar a partir a pressão sobre agravamento de penas. Que ainda, em termos de praticidade da lei, sente que ainda há alguma lacuna entre a lei e a sua aplicação? Há lacuna a partir do momento que quem tem que cumprir as penas, quando têm que ser até agravadas, não são, acabam por estar aí soltos. E depois tem a questão da própria lei ser um pouco branda. Não é? Nós temos que começar a olhar para exemplos de outros países, porque especificamente o caso de violência, de violação a menores. E não só, eu acredito que não é só a menores, nenhum ser humano
nenhuma mulher, nenhuma criança deve e merece ser violentada ou abusada sexualmente. E por isso que a lei não precisa ser branda. A responsabilização, existem casos e muitos relatos que a lei tem sido branda. Ouvimos recentemente que há um caso de uma violação e foram julgados há 8 anos, não é? E são jovens. Então, ele tem 16 anos ou 18 anos, vai ficar 8 anos na cadeia, depois vai voltar. Vai voltar, será que o processo de reeducação vai funcionar? Quais são os outros incrementos que esse indivíduo que teve um comportamento desviante na sociedade terá depois ao regressar para esta sociedade? Qual é o processo? E acredito que a doutora Canguimbo vai aqui falar muito bem disso, porque a doutora Canguimbo é a nossa representante nas cadeias, não é? Ela está ativamente neste processo porque ela tem este contacto. Então, qual é o trabalho logo? Não vai bastar só o Tribunal Constitucional, e nem vai só bastar o agravamento das penas, vai bastar mais a prevenção, as políticas de reeducação, educação, a própria integração, a forma que nós debatemos esses temas sem tabu, porque precisa-se começar a falar destes temas sem tabu, porque onde é que está o violador? O violador está em casa, a maior parte das vezes. É o irmão mais velho, é o pai, é o avô, é o primo. Então, tem que começar-se a discutir aonde está o violador. E este problema depois tem a questão de vir a público. Nós ainda temos a particularidade que somos angolanos. Somos conservador da dignidade. Às vezes não queremos ser ridicularizados com a vergonha pública, os vizinhos vão saber o que aconteceu aqui em casa, então vamos manter este assunto aqui dentro de casa, não vamos denunciar. Então, é muito triste falarmos sobre isso, mas essa necessidade de começarmos a falar, porque é hora de começarmos a falar. Todos nós temos que dar as mãos de forma ativa para reeducar a sociedade, para reeducar as famílias, a própria destruturação das famílias. Essa destruturação acaba por criar essas lacunas, e eu bem acho que o Tribunal Constitucional começou a debater sobre a valorização dos próprios direitos fundamentais, demonstra que a Constituição protege. Aí agora nós é que temos que começar a aplicar, como fazer, quais são os caminhos, temos que nos unir. Todos nós temos que nos unir. Muito bem. Doutora Bonlevo, este certame também olhou para o poder político, o poder do Executivo, e claramente que aí políticas públicas foram analisadas. E a pergunta que lhe faço, e a Carla já avançou aqui inicialmente, como garantir que a implementação da lei contra a violência contra a criança, contra a mulher, realmente consiga mostrar às pessoas esse peso que a lei tem para que não se resistam casos como os atuais? Bom, falar do poder político, na verdade, por que é que usa-se o poder político? Porque são os políticos que fazem a lei, estão aí na Assembleia. A Constituição estão aí, pensaram em criar um fórum e aí vai-se discutir os mecanismos, as ferramentas da aplicabilidade da lei, quer sejam elas gravosas ou não, os políticos, a Assembleia que aprova. Então é necessário que os políticos que são fazedores da lei, que são eles que implementam para a aplicabilidade a nível nacional, possam ver a gravação junto do Tribunal Constitucional, que eles chegam como uma almofada de uma opinião, uma pincelada, ajudar os políticos. Qual é o agravante, como é que deve funcionar? Mas eu vou mais de bem dizer aqui, quando se fala no âmbito social, os fóruns é necessário que eles passem nas escolas, devem ser em miniatura nas comunidades. Disse bem, nós temos uma cultura africana, há pouco a Carla Turão falou, porque a nossa cultura às vezes não permite usar certos, mas nós precisamos ensinar a criança a partir dos 2 anos, que aqui no sítio X, se alguém pegar, você não permite, é em casa. E é lá onde começa a ensinar. As escolas também precisam passar isso aos seus alunos, porque o violador é a pessoa mais próxima à criança. Além dos familiares, temos os professores, porque aquela criança está na escola, está na comunidade, está em casa. E nós temos visto o número elevado de violência
contra a criança, principalmente, tem sido gritante a nível, não só nacional, a nível mundial. Então é preocupante, porque as leis têm que ser mesmo agravosas para desmotivar e desincentivar esse tipo de comportamento ou procedimento. Porque nós temos que ver também, quando o violador é um pai, o número, qual é a idade que a criança tem, a agravação. A semana já falamos disso a vez passada, a doutora Xongolora até propôs aqui a questão da castração, ou que seja ela química, ou então uma outra, mas a melhor é química para criar ou desincentivar, desmotivar esse tipo de comportamento. Mas aqui é chamado também, na verdade, os políticos, porque eles é que fazem as políticas públicas. As políticas públicas são quais? Quando nós temos o Ministério da Educação, onde deve chamar, tem que ter o envolvimento de psicólogos para ter acompanhamento e descobrir possíveis atos de quê. E aqui chamado também o Ministério da formação da família, promoção da mulher, o Ministério de tutela, o Ministério... Quer dizer, todos esses setores e a sociedade civil e as comunidades devem trabalhar em parceria para encontrar uma proteção. Eu protejo-te assim e tu me proteges. Como? Quando eu estou lá a proteger, vou lhe proteger através dos ensinos. Eu vou ensinar que é a educação. Mas esse valor tem que ser transmitido à mamã. Temos aqui uma mamã zungueira. Elas saem às 5 e vão às 22. Lá no mercado é necessário que haja comunidades. Há pessoa que vai passar esse valor à mamã. A criança que ficou... Temos que ter forma de proteger as crianças. Existir essas formas de creches comunitárias. Precisamos ir lá dentro, as educadoras, passar aquele valor. Mesmo nós temos hoje a questão da pedofilia. Temos pessoas que são lésbicas. Ela é professora, está com uma menina, mas vai violar a criança. Então, a criança precisa aprender todo esse valor, é importante. E essa professora também precisa ter acompanhamento. A doutora Kanguimba está aqui. Nós temos psicólogos, todos nós estamos a precisar de almofadas. Todos nós. Quer dizer, são equipas multissectoriais. Aqui também chamar a igreja. A igreja tem exercido um papel fundamental. Mas às vezes o pastor também é o violador. Doutora Vai Maria, haver uma série de coisas. Doutora Maria, desculpa interrompê-la. Nós temos aqui uma série de ONGs e ainda bem que o governo já está aqui para também pôr tudo na linha, digamos assim, do ponto de vista da lei. O que é que essas associações têm estado a contribuir também no sentido de potenciar as famílias? Temos essa situação. E o Fórum também analisou o funcionamento do sistema de proteção de direitos humanos a nível da África, não é? Que aqui também gostava que vocês evidenciassem e falassem especificamente em relação a esse funcionamento. Como é que tem sido até agora, olhando para os países membros principalmente? Olha, o Ministério da Família, pensamos nós que ao longo dos anos tem estado a trabalhar nesse sentido. Pensamos nós que, eu olho da seguinte maneira, nós somos todos humanos, independentemente do país onde nós nos encontramos, África ou Europa. Então, que essa lei, e aí vou para a realidade histórica do nosso país, os especialistas na área do direito, eles conhecem a realidade. E é importante, digamos assim, que se faça um levantamento. Aí há um trabalho que não se faz, é inquirir as famílias. Inquéritos. Nós temos um problema, inquirimos sim a família. Então, falou-se agora aqui da lei, não é? Nos outros países que nós não estamos isolados, Angola não é um país isolado. Tudo que é para o bem da sociedade, tudo que é justiça social, não é? Tudo que é defesa do indivíduo, porque é preciso proteger essa mãe que é violentada, a filha que é violentada também. Então, penso que, do ponto de vista da lei, unir esforços, já temos estado a fazer isso, no sentido de ver como é que nós vamos a aplicabilidade dessa lei, porque as leis são muito brandas. Falou-se bem, os outros países têm pena gravosa e vão castrando, vão fazendo, não é isso? Sei lá. Então, penso que cada vez mais não devemos parar e ir buscar sempre as experiências dos outros e adaptar-se à nossa realidade histórica. Nós não conversamos. A rapariga, e a doutora Xongolola está aí, a menina, não é? Quando surge a menarca, ela tem um problema, ela não sabe o que é a menstruação. O violador chega, coitada, apanha a menina naquele período, lá está uma gravidez já está indesejada.
Então, penso que a lei também, não sei, neste quesito, também tem que proteger essa criança que é violentada, acaba por ficar grávida e depois o pai é desconhecido e aí também vamos criar outros problemas no fórum psicológico. Nós temos é que acreditar nos profissionais que nós temos. Não vamos trabalhar sem o médico, sem o psicólogo, sem o assistente social. E eu vou voltar já àquilo que a doutora Maria acabou de dizer nos mercados informais. Sabemos nós que existe muita mulher pré-adolescente que está ali a fazer o seu negócio e ela não sabe como proteger, porque ela não foi, digamos assim, enquanto jovem, teve esse... foi potenciada, podemos dizer assim, para cuidar do seu corpo. Então, penso que as leis aí estão, melhor que os especialistas, eles podem muito bem fazer enquadramento bebendo dos países africanos de língua portuguesa e não só, e outros países anglófonos, não francófonos, que vivem. Foi bem dito, todo mundo hoje vive essa situação da violência doméstica. E são os vizinhos, são os amigos. Depois também há umas armadilhas que eu tenho conhecimento também que as pessoas fazem aí, do filho que faz, depois é protegido, depois há combinação, há um pagamento para não ir até à justiça. Nós sabemos de muita coisa, então pensamos nós que... Falta de educação, a questão da educação o Tribunal Constitucional tem que procurar os assistentes na área das ciências sociais. Pensamos nisso que é muito importante. Faz parte da Doutora articulação. Sim, faz parte da articulação institucional. Mas tem que ouvir mesmo, estar envolvidos porque quem vive neste quesito. Doutora, há uma situação que eu, na verdade, fico muito constrangida, sabe porquê? Porque o dirigente sabe que não conhece a realidade periférica. Sim. Claro. Não, quando conhecer a realidade periférica, então vai dizer, nós temos muito mais para fazer. Sim, tia Joana, tia Antônia, como é que é aqui no bairro? E é isso, doutora Canguembo, e de acordo consigo plenamente, é dizer que esses fóruns têm que ser fóruns continuados, contínuos. Sim. Fóruns que realmente vão trazer ações que façam com que a sociedade olhe para a violência contra a menina sexual e contra a mulher como uma tolerância zero. Porque nesses fóruns já se trata aquilo que sempre se tratou, porque existem muitos tratados africanos que falam sobre isto. Mas nós hoje temos que não olhar simplesmente nos tratados, que muitas das vezes até os países onde fizeram esses tratados de Moçambique para a violência, alguns deles conseguem, mas nós temos que olhar a nossa realidade, a nossa realidade. Sim. Então, sim, digamos que todo mundo diz que as penas têm que ser mais agravadas. Eu estou de acordo. E uma das gravuras que deve ter esta pena é realmente... Porque temos... Olha, a amputação pode ser feita a castração química ou cirúrgica. Porque só com um exemplo é suficiente para desincentivar. Sim. Porque não vale a pena nós sentarmos numa sala e termos um fórum onde já estão discutidos aquilo que já se sabe o que é que se deve fazer. Temos que partir para a ação, porque tanto a proteção à vítima aí está. Tem que se proteger a vítima, tem que se agravar a pena mais ao agressor, tem que se proteger socialmente as pessoas, mas tem que se buscar os outros, não é só a justiça que tem que fazer isso. Certo. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, a Ação Social, a Segurança, né? Portanto, a força e segurança do Estado, para quê? Para que realmente é uma educação que hoje, para nós, antigamente era tabu, mas hoje a educação sexual tem que começar nível primário. E fazerem cartilhas a nível das escolas também pensamos nós. A nível primário, com todos os códigos internacionais que existem de abuso, de qualquer forma de abuso do professor, da professora, temos que começar. Outra forma com que as mulheres também têm que ser, portanto, têm que ter a primazia de serem empoderadas do ponto de vista econômico. Essas mulheres, porque muitas das vezes a violação só ocorre porque há necessidade deste lado. Mas aí, e esta é a questão sociológica, doutora Xongolola, do ponto de vista social e econômico, diminui um bocadinho. Certo, então temos que olhar para isso. É a questão psicossocial que aí está, não é? É a questão da pobreza, tudo isso. Mas há uma questão que me inquieta, desculpa. Porque até a igreja, há muitas famílias que já têm medo, porque há igrejas em que existem violações dentro dessas próprias instituições, que tu pensas que é uma
condição de proteção. Certo, certo. Então nós Onde precisamos deveria olhar servir? primeiro para aquilo que é nosso e olharmos muito naquilo que são as mudanças de mentalidade, senhores. Certo. A mente é que comanda o corpo. Mas é claro. Né? Antigamente os mais velhos já diziam. Mas se me diziam permite, isso quando- colega... quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. Doutora, nós estamos lembrados, o ano passado, ou lembradas o ano passado, que houve um encontro das mulheres africanas, em função da pergunta que me fez, veio essa reflexão, em que a nossa primeira-dama lá esteve. Agora eu gostava de saber, não é? Naturalmente, fez-se um relatório, tudo isso, então penso que... A questão da praticidade. Mas é claro, então... É aplicabilidade Não, mas é mesmo. assim, doutora, nós temos esta... Nós não temos só que discutir, temos que partir para a ação. Não, é Mas é isso que eu claro. digo. Não é só discutirmos, sentarmos em fóruns bonitos, é tudo muito bem. Mas É é a isso, ação mas que alguma tem que coisa fazer. se fez É nesse partir fórum. para a ação. Alguma onde é que coisa está se o fez nesse... resultado? Onde é que está o resultado? E Essa nós é a que minha maior lidamos com inquietação. mulheres, eu lido com mulheres dia a dia. E uma das primeiras coisas que eu, quando falo com os adolescentes, é como se protegerem. Porque os depredadores estão ali, à espera de uma oportunidade que tu sejas vulnerável para poderem atacar. Agora, também Então, temos aqui... necessitamos de falar com as mulheres, com as meninas, forma de se protegerem. Porque já elas já vêm, parece, catalogadas que têm que vir sofrer neste mundo. E essa ideia Não é? da inclusão da informação a partir da base, do ensino de base, da iniciação. E já falamos sobre esse assunto Sim, aqui no Política e é no isso, Feminino. tem que ser mesmo a A partir da França infância. implementou isso. Nas escolas primárias, nas creches, já começam a ensinar sobre a prevenção, sobre disse a doutora Canimbo, aqui não pega, ali não fala, já o queixa, semáforo do corpo. aonde Sim, pode sim, queixar. código Nós do corpo. temos que desenvolver para este, porque nós... Temos valências, reforçar, não é? aqui. Reforçar, mas é assim, Na verdade, nós sabemos Doutora as Bonlev. causas, sabemos as consequências, Sim, nós temos temos- consciência de como está, qual é o estado. Agora, nós precisamos partir para a ação. Precisam ter mais iniciativas, precisam ser mais organizações que tenham, de facto, isso como responsabilidade primária. Na verdade, isto deve ser uma responsabilidade primária nacional. E E depois não é, também... desculpe só, e depois não é assim. Nós temos dados, falamos com relação a este assunto deste fórum, é porque existem dados, e um deles é este dos 34 mil, Sim. não é? Sim. Mas então, 37 o que é que por dia. nós fizemos para que depois fôssemos buscar o impacto da nossa ação e qual é o resultado que teve a nossa ação? Quem é que foi É lá isso que a buscar doutora isto? falou há Quem é que pouco. foi estudar isto? Quem é que está atrás destas meninas e diz, não, agora temos uma redução de tantos, de 50%. Nessas Em comunidades. função da Sim. minha inquietação. Mas É o que isso disse a mesmo, doutora que a Canimbo, doutora os falou. inquéritos, tem que se fazer os Tem que inquéritos. funcionar. Tem que se fazer os Tem que se inquéritos. fazer os E inquéritos, aí, tem que nós incluir a gostamos de família, trabalhar a sociedade, as de uma forma comunidades muito dentro dos isolada. inquéritos. Claro. E deixamos E não a podemos caminha Ouvir aqui de lado. para terminar a Canguimbo Moranas. Nós temos que, na verdade, buscar parceiros, digamos assim. Nós temos investigadores. E aí volto a levantar a questão o quanto a academia, junto às instituições, poderiam muito bem dar, portanto, digamos, fazer, volto a reiterar, o levantamento desses problemas. Doutora, às vezes não precisa academia. Agora, a questão- Precisa a comunidade São- e líderes de redes a sociais. academia é A doutora importante. diz Pois assim, é. um momento só, doutora Canimbo. A Todos doutora diz juntos. assim, Sim. o bairro do Prenda é o Sim. bairro que mais há violência contra menores. A academia Pois é, tem que para lá nós estar. todas as semanas A são academia tem que lá violentadas estar, doutora 15, Maria. 20 meninas. Eu defendo Isto é um isso, dado. eu defendo então, vamos isso. vamos reforçar, vamos ver o que tem do ponto de vista da educação, né, da prevenção. Isso é levantamento. E vamos voltar esses daí a jovens 3 estudam. meses, Tens que saber inquirir. quais são os resultados, o impacto que teve a ação. Tens que destes- inquirir, tu tens de ser especialista Os para resultados, inquirir. sim. Tem que Tem haver que diálogo para incluir, saber. tem que incluir as Não, famílias. sim, mas não Quantas precisa ser meninas- catedrático para ver isto. Não estou a falar, mas é importante, pois nós temos esse problema, está a ver? não Por isso, precisa, para doutora. trabalhar Os só líderes com empirismo. comunitários. Hoje o país, Não, os líderes tu comunitários se olhar fazem para a isso. geopolítica, hoje não se trabalha só porque falou, não, a prática é o critério da verdade. E como tal, são quantos rapazes que fizeram? São 100. São quantas meninas que foram violadas, das idades compreendidas. Isso, então nós fomos dentro aqui, o país, Angola é um grande país. Assim, no fundo, no fundo Nós eles estão a falar a precisamos, mesma sim. coisa. Naturalmente, porque não é? A questão Aqui de com uma incluir- diferença da Há uma aplicabilidade. diferença. Mas Trabalhar nós sobre a temos base do um empirismo. ponto. Não. Estamos aqui a Maria, debater Maria. uma questão. Não. Já falamos sobre já veio à tudo. mesa e já falamos muito Infelizmente, sobre não isto aqui estamos no a ver o Campo. dispositivo. Sim. Porque tem famílias em que, já falamos aqui várias vezes, famílias há
em que o provedor da família é que é o violador. Sim. Está aqui, Por exemplo, está preso. Quantos pais já viram Então, isso? a mãe reforçou vamos com a dar Lei aqui Maria da Penha. Vamos levantar a Lei Maria Brasil? da Penha no Brasil não é só para violência doméstica, também para abuso sexual, violação e tudo mais. Exatamente. Então, Todos e é esses uma são lei parte propositada daí. e agravada. E essa lei tem aplicativos, tem formas da vítima chegar. É uma lei... as associações lá Nós criaram temos que contribuir com o integração. levantamento. E hoje Nós, sabemos sim. que a OMA cá está a fazer o mesmo. Criam uma integração onde já Ministério da Família já sempre o liga fez dentro dentro da da família. família para fazer o Porque trabalho o Ministério da dele. Família tem os dados. Tem e os essa dados, sim, integração do Ministério da Família... mas nós precisamos, estamos aqui, há uma coisa, nós estamos a debater a questão da agravação da lei. Está tudo bem, o pai está ali 24 anos na cadeia, ele é que é o provedor dessa família. A mãe, um exemplo, uma deficiente. E não Por isso tem é que as falamos crianças. da proteção Vou da passar, vítima, então, dos também apoios, é preciso dos apoios um a vítimas. dispositivo, Um exemplo claro. aprovar o dispositivo para a proteção dessas famílias. Onde é que nós devemos colocar para o seu desenvolvimento? Isso é Quer dizer, um um exemplo acompanhamento. claro. Aquela Precisa menina de que lei. um Doutora exemplo Maria, tu claro. tens de fazer Está um falando dos levantamento. académicos. Claro. Sim, E Obrigada. tudo Um parte exemplo por aí, claro. claramente. É um mesmo tema, isso, doutora Maria, tem que se fazer um Canguimbo levantamento Araná- através da academia. Eu É concordo mesmo. consigo. Canguimbo. Sim, sim. É um tema que regressa à nossa mesa e claramente que mereceu as vossas abordagens, mas vamos partir para o terceiro tema desta noite. Vamos falar em relação ao Quenda, que chega à província de Benguela. Portanto, foi na quarta-feira que o governador da província de Benguela procedeu o lançamento oficial do programa Quenda Urbano, marcando assim o início da implementação das transferências sociais monetárias nas zonas urbanas da província, com destaque para os municípios de Benguela e dos Navegantes. O evento contou com várias entidades e o Quenda continua a beneficiar desta feita, segundo dados apresentados, mais de 129 famílias, 29 mil famílias já beneficiaram do programa naquela província e contribuem assim para a melhoria das condições de vida, nomeadamente no acesso à alimentação, saúde e educação. Dr. Euridice Xangolola, aqui a olhar para o Quenda, esse programa que faz uma ronda pelo país tem conseguido reduzir a vulnerabilidade das famílias mais carentes a nível do país? Olha, é um programa que tem realmente assumido o papel estratégico, né? Tanto no reforço e na proteção social das pessoas, né? O objetivo, é claro, é reduzir a pobreza urbana. Agora, desta vez, Benguela com 129 mil famílias. É um programa que tem dentro do seu programa, que tem passos muito bons. Todo um programa, né, aquele brilhante. Mas assim, é como dissemos há pouco tempo. Agora 129 mil famílias. Quem é que já foi nas outras comunidades saber se realmente este programa Teve sucesso. teve sucesso, se as famílias estão satisfeitas, os estômagos estão contentes? Porque não é só fazermos... É isto que eu digo. É como a ciência, como diz a doutora, não é só você engravidar, tem que ter alguém que vai fazer o seu parto e o parto tem que estar bom. Então nós trabalhamos com isto. Com coisas Garantir que elas palpáveis. continuem, Então, não é? necessário que se faça um estudo dessas famílias, até que ponto essas famílias estão satisfeitas, se não são as mesmas famílias que recebem, se todas as famílias têm oportunidade de também receberem, se as pessoas que estão a dar esse financiamento têm em conta o nível, o custo de vida, se aumentaram a proporção de dinheiro que são dados às famílias, se foram fazer um levantamento, qual é o nível precário dessas famílias para que recebam esses não sei quantos que estão a dar, se este... Então, é preciso, não é só chegar e oferecer, porque hoje realmente nós gostamos de receber, mas é no dia do nosso aniversário. E aí não vamos perguntar quanto é que nos vão dar, porque é nosso aniversário. Mas quando é para ajudar a tirar as famílias da vulnerabilidade, precisa-se fazer um estudo. E uma das oportunidades que nós obviamos ou perdemos foi durante o censo, de realmente saber
qual é o per capita das famílias, saber o que é que as famílias sofrem, quantos doentes têm lá. Porque eles agora podem ter um dinheiro de táxi porque tem um filho que tem alguma malformação, algum problema para levar no hospital, porque ele também serve para isso. Mas quando nós dissemos para ajuda de família, para ajuda de saúde, ajuda de educação, precisamos de ver o que é na saúde, o que é na educação e o que é que nos sobra para a alimentação. Não é suficiente porque o Coenda tem lançado, publica o seu relatório através do site do FAS, que é o Instituto para o Desenvolvimento, não é? Não são suficientes as informações porque anualmente o Coenda tem essas informações publicadas, não é? Boa, ele pode informar porque eu sou costureiro, eu digo que a costura está bem feita. Mas então o receptor, eu que recebo, o que é que eu digo? A receber o feedback da comunidade. Claro, da comunidade, isso é que eu estou a dizer. Eu quero o feedback comunitário. Como é que está? Se aumentou, portanto, a oportunidade que esses jovens que também recebem, as mulheres, que agora é mais virado para elas, que recebem, se realmente proporcionou, se chegou, se deu para que elas se associassem a uma, agora fazem muitas associações agrícolas, que é que tira dali? Porque muitas das vezes até, eu vou lhe dizer algo que eu já ouvi realmente de quem recebe, e disse, olha, veio mesmo a calhar porque até fiz o pedido da minha filha, mas não chegou. Ou seja, podia ser uma outra forma e não uma transferência monetária. É, realmente. Podia ser uma outra forma. E depois ter a literacia monetária. Financeira, porque assim, eu posso dar 100 mil às famílias. Sem saber como usar estes 100 Mas mil. como você vai usar isto? Qual é a sua prioridade, família? Então, nós perdemos um bocadinho ali de saber realmente como estão as nossas famílias, porque, como diz a camarada Canguimbo, as pessoas que estão aqui em cima não vêm cá embaixo para ver. Porque, às vezes, vai chegar a esses 50 mil ou 60 mil numa casa, onde precisa de tudo. Tudo faz falta. Então, este dinheiro não é o suficiente nem para o mínimo daquela família. E temos que voltar lá. Não é só eu que estou a dar o dinheiro, Coenda. Dizer que eu dei X a X famílias, mas não tenho um feedback dessas famílias, como é que... Não é? Então, precisamos trabalhar com base de dados dessas famílias todas que estão a receber. Uma base de dados integral, onde entra, tanto cada família, aquilo que realmente representa, ter a visibilidade de sabermos que o nível de vida está a aumentar, se aquilo que subsídio que eu dou é suficiente para essas famílias poderem desenvolver e sair da linha de contribuir pobreza. Para a autonomia, não é? Efetivamente. E depois virmos aqui dizer que realmente o programa é lindo, como todos os programas, lindo mesmo, mas é preciso haver a execuibilidade, a sustentabilidade para essas famílias e realmente o proveito que vai trazer para elas. E eu acho que se estivesse tão bom, o próprio povo é que deveria dizer, continua, estamos satisfeitos. Carla, portanto, esses relatórios estão publicados através do FAS e tem aí dados em relação ao impacto do Coenda em diferentes províncias de Angola, mas gostava de saber, acredita que o programa precisa ser melhor articulado, olhando para a questão da formação, principalmente a nível financeiro, para que traga autonomia financeira às famílias? Hilda, vamos ainda aqui por começar por reconhecer que o Coenda é um programa de facto que demonstra que aqui é um interesse, uma preocupação do Estado da dignidade às famílias, aos mais vulneráveis. Mas é bem verdade que sim, precisa ser melhorado. Precisa ser melhorado por quê? Porque não vai bastar eu costumo dizer, às vezes eu dou o exemplo de quem consome as redes sociais em Angola. Por exemplo, quem tem acesso a um portal. Por exemplo, a doutora Xongolola deu aqui o exemplo de que se estivesse muito bom, nós mesmos é que poderíamos estar a fazer essa pressão. Não que não esteja, também não estamos aqui a afirmar que o projeto não está bom ou que não tem aplicabilidade. É que os mecanismos de informação, de comunicação, da forma de informar, de comunicar, dizer o andamento do mesmo programa tem que ser diferenciado. Para quem comunicar? Como comunicar, porque os relatórios são para consulta, são para pesquisas, mas o que beneficia precisa vir dar o testemunho. Ele precisa dizer que este pacote, quando chegou à vida dele, ele encontrava-se nesse estado e hoje está nesse estado. Por isso que há, de facto, aqui essa importância de ver como dar o Coenda e a própria formação. Porque é a mesma coisa, a doutora Euridice disse muito bem, não vais me dar 100 mil kwanzas e não me ensinar como usar os 100 mil kwanzas. Qual é a minha prioridade? Porque eu tenho várias prioridades. Se eu não tenho dinheiro para ir ao hospital, por exemplo, e podemos tirar aqui a questão do hospital ou dos medicamentos, mas não tenho roupa.
não tenho comida, às vezes não tenho táxi. Tudo é prioridade. Agora, qual é a maior prioridade destas prioridades? Nós temos que, não vai bastar só chegar, entregar. É um programa bem visto. O Kwenda já está a ser implementado há um bom tempo. Eu penso que já é tempo, já é hora de nós olharmos para o programa e saber quais são os dados concretos, qual é o impacto geral. Não só aquele, porque quem faz o documento é mesmo um ser humano, como disse a doutora. O técnico vai fazer lá o relatório, está lá o relatório, mas precisam ouvir mesmo para quem direito. As pessoas precisam de facto saber como ele está sempre, como é que ele está a mudar a vida das famílias. E falou-se também da questão, nós sabemos como é que, já vimos muitas vezes, já participamos em muitos processos de doações solidárias e às vezes quando trabalhamos, por exemplo, com uma administração, com o responsável do bairro, o presidente do bairro, ele traz toda a família dele. A lista... Ele traz toda a família. Então, quem são as pessoas? Como é que elas são cadastradas? Qual é o acompanhamento permanente, de facto, que estas famílias têm? Por exemplo, hoje chegou à zona urbana de Benguela. É bem-vindo. Por quê? Porque começou a se aperceber que os vulneráveis não estão só lá nas aldeias, também estão nos centros urbanos. Quando vamos falar de um centro urbano com um centro periférico, já tem uma discrepância. Quem está numa zona urbana supostamente está bem acomodado. Mas também tem necessidade. A mesma coisa que tu dizes que no Quilamba, na centralidade do Quilamba, não tem necessidades. Tem muitos. Como tem no Sambizanga, como tem no Rangel. Tem no Sambizanga, como tem até no Rangel e outros bairros periféricos também. Então, esta é a questão, que se chegou ao centro urbano, precisam melhorar esse aspecto, que ele continua a galgar pelo país daqui está uma demonstração clara do Estado preocupa-se com os seus cidadãos e as políticas. Eu costumo dizer que as políticas públicas têm que ser deste género, que incidam de facto na vida do cidadão. Mas para incidir na vida do cidadão, quem está a implementar tem que de facto dar amostras palpáveis e visíveis de que estas políticas são funcionais, que os que receberam de facto estão bem cadastrados, já não vão receber da próxima vez. Qual é a política de retorno? Ele recebe hoje, todo mês, como é que ele faz com esse dinheiro? O critério dos beneficiários. Sim, porque às vezes é mais fácil tu me dares uma vaca e eu olhar para a vaca e dizer, não, eu aqui vou tirar uma perna, vou fazer talho, outra parte vou vender. Então tem que saber como é que vai pôr isto a render. Não dá só o dinheiro, damos mecanismos para eu fazer o dinheiro. Também, Torrão, do envolvimento dos líderes comunitários, não é? Mas nós já falamos com os líderes comunitários nós várias vezes já fomos em processos de doação, que o líder comunitário trouxe todas as namoradas, todas as amigas, todas, a família dele toda, as primas. E depois nós temos que assumir que nós temos famílias numerosas. Não sei quem aqui nesta sala não tem família numerosa. E além dos líderes, as autoridades locais também. Igual, as autoridades locais também são mesmo... Então, o fiscalizador que deve ser fiscalizado. Mas a questão é o fiscalizador que tem que ser fiscalizado. E nós temos aqui uma questão que nós temos que trabalhar, costumo dizer que nós temos que trabalhar muito nisso, é na responsabilidade com o país, na responsabilidade com os programas e a responsabilização. Porque às vezes o que tem que fiscalizar também precisa ser fiscalizado, porque ele vê aí um mecanismo de oportunidade e é desnecessário. Nós precisamos começar a olhar para os programas. Por exemplo, um programa como esse com o Kwenda, o tempo que já está a ser implementado, ele por si só fala. Ele por si só podia estar a fazer barulho. Claro. O batuque na aldeia, se tiver muita confusão e tiver alguém a bater batuque, por si só tu consegues perceber que o som do batuque, por mais barulho que tiver na aldeia, aquele som, é como o Kwenda, ele próprio faz barulho. O próprio som do batuque, no meio da confusão, ele ecoa. Kangi Monenas, esse barulho já se consegue sentir? Olha, eu ouvi aqui as colegas e pronto, dizer que, na verdade, é um projeto que nos alegra para satisfação, conforme vi através da comunicação social, que é a nossa TPA, que são 129 mil famílias que foram beneficiadas. Mas digo sinceramente que, enquanto cidadã, tenho uma inquietação enorme. Vejamos que, por exemplo, aí na senzala do tio Caterça ou do tio Sabalo,
essas pessoas estão identificadas. Como é que... Eu às vezes fico a pensar, pessoas há que já receberam, voltam a receber novamente. Porque vão sair da sua comunidade para... Então pensamos, é aí onde nós estamos a falar da fiscalização, que é muito importante. Eu vou fiscalizar a doutora Bolé, a doutora vai... Então, vai ser assim que tem que ser, porque senão é complicado. Nós queremos, é verdade, resultados de que nós possamos todos chegar na comunidade e ver a satisfação dessas pessoas. É verdade que algumas pessoas nós vimos que compraram, por exemplo, um vitelo, sei lá, compraram um cabrito ou porco e depois também aí cada um criou aí o seu arimbo e tem resultados na plantação, coisa assim do género. Mas é preciso, na verdade, potenciar e responsabilizar. Eu não tenho... esses dados, aí está mais uma vez, esses dados do Cuenda são tão importantes que eu vou voltar a falar outra vez da academia, porque aí a apetência, o que é que nós temos que fazer? Fazer com que a juventude, não é? Que aí está a fazer a sua monografia, tenha interesse pelo Cuenda. Sim, porque eu não sei, os resultados é que para mim são muito importantes. Como é que essas famílias, 29 famílias, são de que Sanzala? Sanzala Mulemba, Sanzala Esperança. Então pensamos nós que o trabalho aí está, é preciso não enganar a quem os projetos que têm apoio de várias, digamos assim, instituições estrangeiras para que nós possamos erradicar a miséria, a fome. E então nós temos é que ser honestos. Tudo que é dado para o nosso povo, nós não temos que deixar ficar as coisas na carrinha. E depois, quer dizer, disseram que fazem transferências bancárias, não sei quem depois recebe, como é? O rebordoroso, como é que se chama aquilo, não é? Porque a pessoa vai ali, se as senhoras sabem assinar, se não sabem assinar. Há situações que nós também temos que verdadeiramente acompanhar. O projeto é bom, mas é importante termos pessoas sérias, porque ouvimos coisas também desagradáveis. Então, cada um aqui tem que ter autoconsciência se verdadeiramente está a cumprir com aquilo que é a responsabilidade da governação. Doutora Maria. Bom, dissemos, na verdade, disse há pouco a doutora, que é um bem-aja e é um suor das pessoas internacionais. São pessoas que se sacrificaram para ver o bem-estar do nosso povo. Então, cabe a nós, como população angolana, como líderes, sermos também honestos, porque ser honesto para com o outro é ser honesto para consigo mesmo. É necessário que tenhamos a consciência dentro de nós. Falou-se bem aqui, todas as colegas mencionou os chefes comunitários. Eu posso falar daqui de um exemplo, por exemplo, em Quibache. Eu tenho lá uma prima que é camponesa e ela tem uma cantininhazinha onde põe alguns tomates. Aquelas latinhas ela vem buscar, não é muito, é viúva. Mas o Cuenda chegou para ali, o Soba pura e simplesmente disse que ela não tem direito. São essas coisas. É verdade. Porque ela vende a Domingas massa não tomate. recebeu. Mas como é que não recebeu? O Soba não quer. Então, nós temos que ver. Em Quibache, eu não estou longe. Estou a mencionar a área. Quibache. Vai lá, está lá Domingas. Ela não recebeu, porque o Soba não quer. Então, é uma questão que se deve ver. Precisa fiscalização. Não simplesmente chegar o Cuenda, porque o Soba disse que quer focar nos queres família X, selecionou, e vocês não vão para a comunidade. Tem que ter uma equipa para, falou bem a doutora, para a investigação. Quando chegar para ali, vão descobrir, não, tem família XX que não foi atendida. Soba quem são esses? É residente aqui, ela já vende 2 latinhas numa caixinha. Aquilo é para reforçar, às vezes ela pode criar e encontrar uma forma de desenvolvimento, até porque ela não tem condições suficientes. Mas acharam que não deve, porque tem uma lavra e já consegue aquilo. São coisas que nós precisamos ver. Mas ela tem que denunciar, doutora Maria. Tem mas, medo. Mas eu preciso também ver se existem critérios. As esse nessas critério de comunidades. seleção, não é? Critério de seleção das famílias. Nas até que ponto comunidades. eu também sou uma vulnerável. Nas comunidades. Tem medo quem pode falar com Soba. Tem medo de denunciar. Essas coisas. Então, o que é? A pesquisa, a investigação, o controle é importante. Às vezes eu posso sair daqui, vou para a área X e saber, nós podemos fazer esse trabalho. Saber quanto é que se dá por ajudar. família, qual é o Maria. mercado de cada família, qual é o critério de seleção. Um dos maiores critérios que o Estado cria ao Cuenda é para acudir os vulneráveis. E a maior necessidade dos vulneráveis, acreditamos nós, ser a alimentação.
Se é alimentação, por que o Cuenda também não poderia já começar a ver a questão de criar... Porque nós temos que produzir o que comemos. O Cuenda deve estar em volta de 8.500 kwanzas, 11.000 kwanzas. Hoje compras o quê com esse coisa? Compras o quê? Ainda que for para comprar sementes, então não é melhor saber qual é a comunidade, se tem terras e pegar as sementes, como tem, e tem estes programas, as administrações têm estes programas de combate à pobreza. Porque nós temos o Cuenda, tem o combate à pobreza, tem o combate, não sei, tem os PIMs, temos tantos os programas. E o porquê que neste programa do Cuenda já não se começa a prever de pôr as pessoas a trabalhar? E estamos a falar especificamente de pessoas do interior do país. E as pessoas do interior, eles trabalham. Os mais velhos que não trabalham, assim, os mais velhinhos que têm medo do campo, são os de Luanda. Os mais velhos, é verdade, eles vão ao campo, eles trabalham. Então, por que não olham já para essa perspectiva que, para além do Cuenda, ter essa prerrogativa de dar este cartão ou esta mensalidade de 8.500 kwanzas a 11.000, penso que o Estado aumentou, não tenho bem certeza, mas agora acho que o valor é 11.000 kwanzas que dá por família. E quantas pessoas têm nessa família? Algumas que sabem esse 11.000 kwanzas serve para quanto? Carla, tem algumas que, na verdade, receberam, algumas comunidades, eu tenho uma área onde eu fui, receberam impacto na sua vida. E muitas hoje criaram até cooperativas. Mas o Cuenda não poderia já criar esta perspectiva de produção, ter as terras organizadas e investir na agricultura familiar. Tem áreas mesmo onde, na verdade, está a desenvolver. Algumas, inclusive, eu tenho uma senhora, esqueço-me até a aldeia mais próxima aqui. Ou seja, já é evidência. Já é evidência. Trabalho, não é? As outras, como não sabem, aquela coisa de levantamento, então ela é a que formação faz tem o que criaram. existir. Tem algumas que estão a conseguir. Muito bem, ficou aqui claramente a sugestão e vamos partir para o nosso último tema. Vamos falar agora em relação a um acidente que ocorreu no Kwanza Sul, um acidente que vitimou 11 pessoas, ou seja, 11 pessoas morreram e 51 ficaram feridas. A Polícia Nacional aponta como excesso de lotação e mau estado técnico do autocarro como principais causas. Nós estamos a falar de uma tragédia que sucedeu por volta das 2 da manhã nas imediações de Lupupa, e envolveu um autocarro da marca Scania que fez passagens nas províncias do Mochico e do Bié, transportando passageiros com destino à província de Luanda. Portanto, no percurso, um pneu estourou, o motorista não conseguiu controlar o veículo pesado, que se despistou e, consequentemente, capotou, causando assim, de imediato, 11 mortos e 51 feridos que foram encaminhados para o Hospital Geral do Huacucungo. Doutora Xangolola, mais um episódio triste que entra para o registro dos acidentes, das tragédias rodoviárias a nível do país, e gostava de ouvir a sua opinião, principalmente para aqueles que continuam a usar a mesma via, para aqueles que ainda não perceberam que existem elementos de precaução para que não hajam tragédias semelhantes. Realmente é uma tragédia. As famílias enlutadas, os meus mais profundos sentimentos de pesar. Dizer que, sim, os acidentes rodoviários é uma das principais causas de morte no nosso país. Pese embora temos que ter em conta algumas situações que também podem levar, portanto, a estes acidentes ou incidentes. Portanto, nós temos que ter em conta que o próprio pessoa que manuseia os carros, o motorista, né, tem que se ver. Tem que se ver os motoristas que hoje conduzem, onde saiu as cartas, que habilitação têm para estarem a dirigir veículos pesados, porque agora tudo, quer dizer, já não se faz nada com regra, nós temos que passar a fazer as coisas com regra, e são essas coisas que levam e ceifam vidas humanas, que as pessoas têm que se dedicar, parar um bocadinho no tempo e dizer, todos os motoristas habilitados com carta vão passar um teste ou uma prova para ver a sua habilidade quanto ao transporte
transporte de pessoas, né? Principalmente dos grandes autocarros que vêm, fazem interprovinciais. Outra questão é o próprio veículo. Qual é o tipo de inspeção que foi feito antes deles? Porque até penso que se tivessem cinto de segurança, não seria tanta morte assim. Quais são os métodos que você utilizou quando os passageiros entraram para o seu autocarro? Quais são os métodos de segurança que você utilizou? O que é que falou com eles? Qual é a prevenção que você fez aí? Temos que ver também as vias, as nossas vias. Não tem iluminação. Eu até, quer dizer, as pessoas dizem, prefiro viajar de noite. Não, de dia. Também ocorre. Mas tu podes ver quem vem, uma luz incandescente que vem do outro lado, um animal que te cruza a estrada. Quer dizer, são todos fatores que podem levar realmente a produzir esse tipo de acidentes. Fatores ambientais, se estiver a chover, pavimento molhado, não é? Então, quer dizer, há coisas que nós devemos fazer, sim, senhora. Prevenção naquilo que nos conduz, prevenção no meio que nos leva, prevenção, portanto, das vias, prevenção ambiental não tanto, porque o ambiental é da natureza, Deus é que dá, mas precisamos realmente rever se estamos a sair de um lugar para outro, como é que está portanto, as condições técnicas do veículo, né? E realmente é lamentável que assim sucedeu e o laudo diz que, portanto, foram por realmente processos técnicos do veículo, mas isto aqui antes de viajar tem que se fazer uma inspeção aos veículos, tem que se ver. Faltou aqui alguma fiscalização. Sim, faltou alguma fiscalização. Depois não é, nós queremos levar a maior parte de pessoas, porque também é a nossa gasosa, não sei o quê. Esse cabritismo que nós levamos no nosso consciente. E as pessoas elas têm pressa, então. É claro, uns têm pressa, têm que lutar mais, têm que lutar. Quer dizer, são coisas que às vezes nós pensamos que realmente temos que mudar um bocadinho a consciência. Carla, aqui a educação rodoviária, não é? Olhando para as famílias, são as pessoas que subiram, as pessoas é que foram transportadas de um local para o outro. Hilda, primeiro, pesa-me as famílias, né? 11 mortos. 11 mortos. E 51 feridos, não é pouca coisa. Temos que olhar aqui que, pois, embora o Ministério do Interior tem feito aqui um grande trabalho ultimamente sobre as campanhas de paz na estrada. Penso, não me ocorre bem aqui à mente qual é o nome desta campanha, mas sei que nos últimos meses já decorreram umas 3 ou 4 marchas em volta dos acidentes. E dar nota aqui que, fora a questão das políticas preventivas do próprio Ministério da Aviação e Trânsito, tem sobre retirar a carta, sobre a infração e tudo mais. Tem aqui algo que é muito importante que começou, que hoje é um calcanhar daqueles para os automobilistas, que é a reinspeção da viatura, não é? Que têm que cumprir, porque hoje já disse que a operação Stop só pergunta já o documento da reinspeção da viatura, e penso que é propriamente por causa dessa política preventiva sobre os acidentes. Mas tem aqui algo muito importante que tem que se ver. As empresas que operam os serviços de transportes. O Estado destas empresas, porque não vai bastar só fazermos a reinspeção nos automóveis particulares, né, dos cidadãos normal, mas nestas empresas que operam. Qual era a empresa que estava a operar? Hoje houve-se de muitos acidentes de operadoras. A responsabilização da operadora, o seguro contra todos os riscos e sobre a vida destas, porque se eu tenho uma empresa de autocarros que faz longo curso, não é? Tenho que ter seguros. E é um acidente que tem um impacto no sistema de saúde nacional. E tem que ter impacto. Quais são os acompanhantes? Então, não basta só o processo de prevenção contra os acidentes, as estradas iluminadas, como disse a doutora Eurídice, não que isso não seja muito importante, mas eu acho que o problema é maior do que parece. E estamos a falar de um autocarro. Quem são os autocarros? Quem são as empresas privadas permitidas para fazer esse serviço de transporte de pessoas e bens? Então, há aqui uma série
de itens que precisam ser melhorados, que precisam ser discutidos e controlados. Quem faz a restrição? Qual é a época, qual é a periodicidade que por exemplo, uma Macon, a Rosalina, uma Expresso, Ambo, qual é a periodicidade destas transportadoras que fazem a restrição dos seus veículos? Qual é o processo de manutenção? Têm aquele documento de que passou na restrição, está pronto a operar, como tem nos aviões? Penso que os aviões têm este problema, né? Depois de um certo tempo, Antes mesmo de circular, tem um tempo que tem que mostrar, tem um documento penso que é a Navic ou tem que passar. Do mesmo jeito tem que acontecer com estas transportadoras, porque depois qual é o estado do motorista? Como é que recrutam este motorista? Então são inúmeras perguntas. Ele tem carta profissional? Como é que é o processo? Qual é o processo de formação que este motorista... Porque tem aquele motorista que ainda conduz embriagado, ele tem que ter a responsabilidade. Este motorista poderia claramente ter mais atenção. Mais atenção, porque aí diz que é excesso de lotação, excesso de velocidade. Então temos que olhar para as próprias causas do acidente. E eu penso que começa a ser preocupante, porque, como disse a doutora Xongolola, é uma das maiores causas de morte no país e é preocupante. Nós estamos a falar sobre o capital humano e estamos a deixar o capital humano perder-se. Rapidamente, Maria Bolenvo, medidas aqui execuíveis realmente para a prevenção de acidentes na estrada? Em primeiro lugar, enviar meus sentidos pesares às famílias enlutadas e não perde só as famílias. Angola também perde, porque vimos aí que maioritariamente são mulheres. Mulheres essas que talvez iam de um lado para o outro, que estou aqui a dizer, à procura do pão de cada dia para o sustento e outros com outros casos também. As medidas. Nós temos que ver, em primeiro lugar, eu aqui dizer que nós temos aqui, vou dar falar, por exemplo, da empresa... 30 segundos. 30 segundos. Da empresa Macon. A Macon é uma empresa que ele tem várias paragens, onde ele faz também, controla os pneus e troca de motorista. É um dos melhores sistemas. Na verdade, não quero aqui dizer que desde que ela foi fundada nunca teve acidentes. Teve, sim. Porque o acidente mesmo é algo que acontece surpreendentemente. Mas o sistema da empresa Macon tem sido seguro e muitas das pessoas preferem usar essa empresa. Por quê? Depois ele se parte de Luanda até o Sumbe e troca de motorista. Se vai andar de noite, o motorista tem que se precisa seguir. Um dos exemplos. E ele mesmo faz a manutenção, controla os pneus, se for necessário trocar. Temos outra questão. A questão da importação dos pneus. Que tipo de pneus nós recebemos no nosso país? Porque há pneus que não estão em condições para servir ao nosso país. E isso tem que haver uma fiscalização profunda, porque tem havido acidentes, mesmo dentro da cidade de Luanda, por conta dos pneus que não são fiscalizados. Nós recebemos, às vezes, pneus que não estão em condições, podem serem novos, ok? Mas não estão em condições de continuar no nosso clima, porque nós temos terras um pouco quentes. E isso também é uma das formas de prevenção, controlando essas empresas que vendem todo o material. E está esclarecido. Cangui Moranache, rapidamente, aqui a sua opinião. 30 segundos. Verdadeiramente, eu gostava também de dedicar os meus sentimentos de pesar às famílias. E precisamos cada vez mais de formar os nossos, digamos assim, motoristas de longo curso. Tem que ter essa responsabilidade, que estão a levar pessoas e todo cuidado é pouco. Sabemos nós também que pessoas há que têm o seu transporte individual e aí está também o Ministério do Interior, tem essa grande responsabilidade, né? Tem estado a fazer um grande trabalho a nível de inspeção. E pronto, penso que essas pessoas devem ser retiradas a carta e após um tempo ser medidas exemplares. Um novo exame, não é? Porque pessoas há, que já foi bem dito aqui pelas colegas, que não possuem a carta, ou aliás possuem carta de condução, mas nunca passaram por uma escola. Então precisamos de ter essa consciência de que todo cuidado é pouco. Ele precisa de ganhar o seu pão de cada dia. Pessoas que estão ali também, transporte, vão também na sua luta do dia a dia para que não lhes falte o pão nosso à sua mesa.
Bem, e não faltou a vossa presença aqui, claramente que nós agradecemos. Hoje, nesta edição de 6 de fevereiro de 2026 do programa Política no Feminino. Muito obrigada, doutora Euridice Xangolola. Carla Torrão, muito obrigada pela sua presença. Canguim Guaranás, obrigada. E Maria Bunlenvo, muito obrigada pela sua presença. Foram 4 temas aqui analisados. Falamos sobre a apreciação do Presidente da República em relação ao corredor do Lobito. Falamos também sobre o Fórum Institucional que reforça o combate à violência sexual contra crianças e mulheres. Olhamos para o Quenda, que já chegou em Benguela, e o último tema foi o acidente no Kwanza Sul, que vitimou 11 pessoas, ou seja, 11 pessoas morreram e 51 ficaram feridas. O Política no Feminino regressa daqui a sensivelmente 7 dias. Você é o nosso convidado especial. Desejamos uma noite muito tranquila e até o próximo Política no Feminino.